Os egípcios tinham interesse na astronomia. Olha, não é difícil imaginar que qualquer povo desenvolveria algum interesse em astronomia. É claro que para isso é preciso algum grau de desenvolvimento. Os egípcios conseguiram prever as enchentes anuais do rio Nilo, que estava ligado à trajetória da estrela Sírio, que é a estrela mais brilhante do céu visível a olho nu. Os egípcios eles conseguiam prever que as inundações estavam separadas em torno de 365 dias. Eles estabeleceram um calendário solar com 12 meses e 30 dias com alguns outros dias extras de festas. Um calendário que parece bem familiar para nós, não? Muitas informações dos egípcios que nós temos são provenientes de papiros. O mais longo está no British Museum, em Londres. Ele foi trazido da região do Nilo em 1854 por Henry Hind. E por isso, esse papiro é conhecido como papiro de Hind. Pode também ser chamado de papiro de Ames, que no caso seria uma homenagem ao escriba que escreveu esse papiro, isso em torno de 1650 a.C. Só para vocês se situarem no tempo, essa data vocês podem sempre tomar como base de quando eu estiver comentando sobre o Antigo Egito. Os egípcios eles tinham habilidades para lidar com frações que para nós seriam da forma assim, 1 sobre n, e frações de outros tipos eles tinham mais dificuldade para lidar com elas. Os egípcios eles faziam muito uso da soma, e quando eles queriam multiplicar números, eles faziam algo que lembra muito olhar as coisas em base 2. O papiro de Hind é um documento que é, na verdade, uma lista de problemas, é quase que análogo a um livro-texto. No problema 70, é pedido para calcular 100 dividido por 7. Há também problemas que seriam o que a gente chamaria hoje de regra de 3. Por exemplo, no problema 72, é pedido para fazer um cálculo de regra de 3 envolvendo certas quantidades de pães. Eles não estavam apenas restritos a problemas de somar, dividir. Eles também tinham problemas que, com a notação de hoje, diremos que são sistemas de equações lineares. Muitos desses problemas tinham um intuito meramente educativo. Provavelmente seria para ensinar jovens escribas. Há, inclusive, problemas que deviam ser meramente para fins de diversão intelectual, como desafios. Um problema é o problema 79. O problema 51 desse papiro é relativo à área de um triângulo isósceles. Nesse problema 51, eles dividem o triângulo isósceles em 2 triângulos retângulos e com isso eles conseguem olhar 2 triângulos retângulos como sendo um retângulo. O problema 48 envolve área de um círculo. Aqui não podemos pensar que eles sabiam o que era o número π. Eu vou voltar a isso mais para frente. De acordo com Aristóteles, que eu transcrevo do livro da Tatiana Roque, foi apenas quando todas essas invenções das artes práticas já estavam estabelecidas que foram descobertas as ciências que não visam a obtenção do prazer ou as necessidades da vida. E isso aconteceu em lugares onde o homem tinha tempo livre. Por isso, as artes matemáticas foram inventadas primeiro no Egito. Lá, às castas abastadas era permitido o gozo do tempo livre. Essa divisão entre as artes práticas e o conhecimento superior puro, como algo desenvolvido em si mesmo, tem, com certeza, uma forte influência grega. No Antigo Egito, a matemática começou a ser praticada por meio da necessidade de se cuidar de questões administrativas.
contar funcionários, fazer medidas de terrenos, etc. O escriba era o profissional responsável pela administração do Egito. Os documentos que a gente tem do Antigo Egito, os papiros, ao que tudo indica, eles tinham a função de ajudar na formação dos futuros escribas. As duas principais fontes que nós temos sobre o Antigo Egito são o papiro de Hind, de cerca de 1650 a.C., e o papiro de Moscou, de cerca de 1850 a.C. Esses papiros continham problemas de aritmética e geometria, tais como os problemas envolvendo proporção e cálculo de volume, como eu comentei aqui, vários problemas no caso do papiro de Hind. Os egípcios, eles usavam um sistema decimal para contar. Isso quer dizer que para separar em quantidades eles formavam bloquinhos com 10 elementos? Bom, talvez, mas dizer que um sistema é decimal, nós estamos nos referindo à escrita. Na escrita, as coisas estão separadas por bloquinhos de 10. Os egípcios também calculavam com frações, em geral, que a gente chama assim, frações unitárias, ou seja, que tem 1 no numerador, ou seja, na parte de cima. Assim, a fração, por exemplo, 2 sobre 13, ela seria olhada pelos egípcios não como 2 sobre 13 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 52 mais 1 sobre 104. Nós não estamos fazendo um estudo aprofundado da matemática egípcia. A intenção é mostrar um pouco, na medida do possível, o que eles faziam. E quando eu digo que eles olhavam 2 sobre 13 de uma tal forma, eu não estou assumindo que você entende a razão disso. De novo, lembre-se, é um povo que tinha sua própria forma de pensar. O que estamos fazendo aqui é usando a nossa notação para comentar o que seria o mais próximo de uma analogia para o que eles estavam fazendo. Estou apresentando, na medida do possível, o que é possível entender sobre a matemática dessa sociedade dentro dos nossos limites de tempo para estudar cada um dos tópicos desse curso de História da Matemática. Voltando ao papiro de Hind, o problema 50, ele pede a área de um círculo de diâmetro 9. Eles não sabiam o que era o número π, mas faziam cálculos aproximados para calcular volumes. Já comentei, mas não custa repetir. É preciso tomar cuidado ao olhar para povos tão antigos, porque estamos com a poluição mental das práticas dos nossos dias. Por mais que eles calculassem a área de um círculo, não é uma implicação lógica direta que eles deviam conhecer o número π. Afinal de contas, um círculo não precisa desse ente abstrato, o número π, para existir. Qualquer um pode fazer um círculo. Certa vez, ao comentar isso, um estudante me disse: tá, mas ninguém consegue fazer um círculo perfeito. Isso eu concordo. Talvez na prática não existam círculos perfeitos. Mas existem círculos reais. Vamos então pegar essa ideia de círculo perfeito e fazer mais um exercício mental. Vamos colocar na perspectiva dos egípcios. Como que vocês definiriam um círculo perfeito? Gostaria que vocês parassem e pensassem. Alguns começam definindo como os pontos que estão a uma distância menor ou igual a, digamos, 1. Mas aqui nós estamos tentando fazer uma ginástica mental de especular de como os egípcios de 2000 anos antes de Cristo viam o círculo perfeito. Só essa ideia de pensar em ponto já é algo muito abstrato, pelo menos para mim. A gente fala em ponto, mas o que é um ponto? Eu tenho dificuldade em dizer o que é um ponto. Então eu vou assumir como axioma que seja lá o que for um ponto, é isso aí mesmo. Mas quando eu digo que eu vou olhar como axioma, olha só, é um pensamento muito rebuscado. O famoso livro dos elementos de Euclides começa com definições. E a primeira definição é: o ponto é aquilo de que nada é parte.
Como você se sente com essa definição de ponto? Mais para frente nós vamos discutir mais sobre os elementos de Euclides. De toda forma, o que eu estou tentando convencê-los aqui é que não é fácil pensar na própria concepção de círculo perfeito. É sempre um exercício maravilhoso tentar deslumbrar como povos tão antigos podiam pensar a matemática. Imaginar que eles calculavam a área de discos, mas não sabiam, podemos assumir que eles sabiam que era o número π. Isso dá um nó na cabeça. Entender, organizar de alguma forma tudo isso na cabeça não é fácil. Bom, aqui para o pessoal que está me assistindo no Fantástico Mundo Matemático, tragam suas observações e comentários e participem desse curso comentando nos vídeos.